A aula de hoje é uma aula mista. Na primeira parte vamos dar aquilo que não demos dos slides da aula passada, nomeadamente a parte referente à internet. Na segunda parte da aula vou discutir um pouco o trabalho que vocês já começaram a fazer, provavelmente. Vou ajudar umas pistas, enfim, umas ideias sobre como ele se pode fazer. Bom, começando então pela parte dos slides da internet. Ok? Bom, a aula de hoje, então, como vimos, é a continuação da aula anterior. Na aula anterior tínhamos visto os ciclos while digamos, operações sobre strings. Nesta vamos fazer a introdução às redes de computadores e à internet. Nomeadamente vamos ver o que são redes de computadores, qual é a relação de cliente-servidor quando se faz aplicações através da net e depois alguma coisa sobre a web e sobre o formato, digamos, dos ficheiros que normalmente se aplicam na web, que são o HTML. Bom, o que é uma rede de computadores? Tipicamente, uma rede de computadores é uma infraestrutura que permite ligar um conjunto de computadores. Por conseguinte, temos vários computadores, okay? Este é um deles, e eventualmente queremos ligar a outro computador, queremos passar essa informação, e para isso usamos a rede, digamos que é uma infraestrutura que permite passar informação de um computador para outro computador. Como é óbvio, então, uma transferência envolve dois computadores. O primeiro é um nó emissor, aquele que produz uma mensagem, que é uma sequência de bytes, e aquele que vai receber, o destinatário, que vai receber essa sequência de bytes. A rede, propriamente dita, corresponde fisicamente aos meios de interligação, podem ser cabos, a atmosfera, quando é wireless, fibra óptica, coisas desse género, e vários equipamentos dedicados, ou seja, as rutas, por exemplo, fazem parte da rede, em que, para enviar uma mensagem daqui até a Inglaterra, vai passar por vários equipamentos onde as mensagens são encaminhadas. Tipicamente, num computador, vocês têm uma placa de rede. Okay? Essa placa de rede é aquela por onde sai ou entra a informação. Neste caso, isto é uma placa de rede ainda com cabos. Neste momento, as placas de rede já são wireless. A maior parte da informação é transmitida por wireless. Tem outro computador e, por conseguinte, há uma rede de computadores que os liga. Como? Bom, se é emitida uma mensagem, essa mensagem é passada através do dispositivo da placa de rede para a rede de computadores. Essa rede de computadores encaminha a mensagem até o receptor e depois o receptor vai receber essa mensagem, em particular vai colocá-la na memória central para depois a processar. Que tipos de redes é que existem? Bom, inicialmente, enfim, quando a infraestrutura é pequena, por exemplo, num departamento, existe uma rede local em que os computadores estão ligados todos diretamente e podem ser enviar bytes diretamente a qualquer outro. Essas redes só funcionam se a distância for muito pequena. Quando as distâncias são grandes, temos uma rede de larga escala, Wide Area Network, em que tipicamente o emissor e o destinatário estão em redes locais distintas e, por conseguinte, é preciso encaminhar os bytes de um para o outro através das redes, através das rutas, concretamente. Bom, eventualmente vocês podem perguntar, então, mas se eu quero enviar uma mensagem para a Austrália, como é que ela chega lá? Okay? E como é que ela sabe que é para ir chegar lá? Bom, o problema é muito semelhante ao problema dos correios normais. Se eu quiser enviar uma mensagem para um amigo meu que tenha na Austrália um correio normal, eu escrevo o endereço no envelope. E um pouco isso que acontece nas mensagens. Por isso, cada computador tem um endereço. Todo computador no mundo tem um endereço diferente. Okay? Essa informação, se eu quiser enviar uma mensagem muito grande ou uma figura, uma imagem que tem imensos bytes, o sistema parte a mensagem em vários bocadinhos, que são chamados pacotes, e todos esses pacotes são enviados para o destinatário. Os pacotes eventualmente são numerados e, por conseguinte, o destinatário, quando recebe os pacotes, põe-nos na ordem, porque eles podem ir por vias diferentes, eles podem não chegar todos à mesma altura, podem chegar uns atrasados e não estar na mesma ordem, por isso às vezes vocês quando veem uma página a abrir, às vezes veem a página a abrir aos bocadinhos, porque é a altura em que os pacotes vão chegando.
mas todos os pacotes têm o tal endereço do destinatário, por isso eles estão todos encaminhados para o destino e a mensagem é reconstituída no destino. Por exemplo, suponhamos que vocês tenham duas redes locais e têm várias rutas para as ligar. Como é que se faz essa ligação? Uma mensagem de uma rede local para ser transmitida para outra rede local, é preciso que haja um router que faça o encaminhamento, o router e mais outra infraestrutura que faça o encaminhamento desta rede local para esta rede local. Nesta rede local, eventualmente, existe um router. Por exemplo, vocês em vossa casa provavelmente têm um router e têm vários computadores que podem estar ligados ao router wireless, ok? Por isso, qualquer computador da vossa casa pode transmitir para outra casa, desde que a outra casa também tenha um router. Okay? Por conseguinte, cada computador que aqui aparece tem que ter um IP diferente para que o encaminhamento seja feito. Por conseguinte, o que a internet então faz? A internet faz a ligação das várias redes locais. Okay? E, por isso, todos os nós têm um endereço único, okay? Como eu disse, para poderem encaminhar uma mensagem de um ponto a outro. Esse endereço é o chamado endereço IP, Internet Protocol, e quando o computador emite um pacote, o que acontece é que entrega ao router mais próximo, que está na rede local, esse pacote. Eventualmente, através dos endereços, a rede, a infraestrutura, consegue perceber quais são os routers que devem ser usados, ou quais são os equipamentos intermédios que devem ser usados para se chegar lá. Por exemplo, se eu quiser enviar uma mensagem para um amigo meu em Inglaterra, provavelmente a minha mensagem está do meu computador pessoal, vai do router, o router vai para o internet provider, neste caso um deles, que recebe a minha mensagem. Esse internet provider vai encaminhar a mensagem a alguns para um ponto central em Portugal. Esse equipamento central em Portugal envia para um equipamento central em Inglaterra e depois em Inglaterra ele descobre o caminho, digamos, até chegar ao meu amigo, tal e qual como se faz num correio normal, em que eu ponho a minha mensagem numa caixa de correio, há um carteiro que vai lá buscá-la e envia lá para os serviços centrais dos Correios em Portugal. Os serviços centrais dos Correios em Portugal enviam para os serviços centrais dos Correios em Inglaterra e depois em Inglaterra fazem a distribuição. É exatamente a mesma coisa, enfim, um bocado mais rápido e digital. Bom, isto tem que ser assim, porque o número de computadores que existem na internet, como vocês veem, isto aqui acaba o ano passado, se não me engano, há 2 anos, está a crescer exponencialmente. Enfim, não é exponencialmente, isto aqui é mais claramente uma sigmoide, mas está claramente a chegar aos praticamente, somos 7 mil milhões de pessoas, já existe praticamente um computador por cada 5 pessoas. Okay? Por isso já estão a ver a enormidade, o número enorme de computadores. Quem diz computadores diz, por exemplo, os vossos próprios smartphones. Okay? Um smartphone, para todos os efeitos, é um computador, também tem um IP, também podem enviar coisas para esses smartphones, pois já estão a ver os equipamentos que têm que ser utilizados. Obviamente, porque é que cresceu muito? Por causa da web. Inicialmente existiam redes de computadores que eram difíceis de utilizar, a partir da altura em que se generalizou a web, em que vocês têm browsers, têm métodos acessíveis de usar a rede, ela generalizou-se e toda a gente agora utiliza a web, de alguma forma. Obviamente, toda a gente é um bocado enganador. Onde é que são mais utilizadas? Bom, na Europa, é o sítio onde existem mais, nos Estados Unidos. A China começa a aparecer também bastante, e o Japão, isto já foi há 7 anos, provavelmente a mancha da China neste momento será bastante maior, e a mesma coisa provavelmente na Índia e provavelmente nos países emergentes, onde a propagação, digamos, da informação digital ou dos meios digitais tem sido mais rápida. Bom, como eu vos disse, então, cada computador tem um endereço e esse endereço não é o nome da rua e o nome da porta, mas sim um conjunto de bytes, 4 bytes, que dizem que são separados por pontos. Okay? E identifica o computador na internet e é usado como endereço. Por exemplo, se vocês tiverem provavelmente já terão visto endereços deste género, cada 4 bytes, cada byte
pode codificar um número entre 0 e 255, por isso vocês têm aqui um número entre 0 e 255, é o primeiro byte, o segundo, o terceiro e o quarto. E todos os computadores têm esta informação. Obviamente, isto são 255 à quarta, é suficiente para todos os computadores existentes. Obviamente, eu, quando quero enviar uma mensagem ao meu amigo, não tem que saber este número horroroso que ele terá. Tem que arranjar um endereço simbólico que me permita escrever de uma maneira simples o endereço do meu amigo. Como é que isso é feito? Através por exemplo, se eu quiser, por exemplo, aceder ao Google, eu não quero saber qual é o endereço do Google, não sei se é este ou outro qualquer, mas não quero saber, não quero pôr no meu browser este endereço. Provavelmente não saberia todos. É muito mais prático fazer qualquer coisa como www.google.com. Bom, então como é que existe, o que é que existe neste endereço simbólico? Tipicamente existem, o endereço é constituído por três partes, um que tem o nome da máquina, outro que tem a organização onde a máquina reside e outro que tem o país, enfim, o top level domain, que ou é um país, normalmente é um país, exceto nos Estados Unidos. Por conseguinte, se eu enviar uma mensagem, a primeira coisa que o sistema faz é verificar para onde é que ele quer ir, para que país é que ele quer ir. Dentro do país, vai tentar perceber qual é a organização do país onde reside e, eventualmente, depois qual é a máquina onde ela existe, onde a informação é processada. Estes DNS, ok? O DNS é a convenção que é utilizada para usar os nomes do sistema, ok? Basicamente, todas as infraestruturas sabem, quando receberem um nó simbólico, qual é o nó verdadeiro, e para isso o que ele tenta fazer, toda a infraestrutura sabe que ao receber um nó simbólico, converte esse nó simbólico no nó naquele endereço esquisito que lá está, e toda a infraestrutura interna funciona com aqueles nós reais, não com os nós simbólicos. Quais são, como é que estão, digamos, divididos estes nós simbólicos? Bom, nos Estados Unidos, foi quem começou, digamos, a rede, por isso a própria internet é uma derivada, uma rede inicial chamada ARPANET, que era usada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, o nome, o top level, corresponde, digamos, à atividade que se pretende. Por isso há atividades comerciais, okay? São os coms, .com. Há, tipicamente, universidades, são .edu, coisas do governo, .gov, e coisas do género. Ou .org, quando são entidades sem fins lucrativos. Mas, geralmente, nos outros países, o que existe é que cada país tem o seu top level domain, que são duas letras. PT para Portugal, o K para Reino Unido, e por aí adiante. FR para França, e por aí adiante. E, por conseguinte, quando se vai verificar um endereço, o que é que ele faz? Primeiro, descobre um top level domain, pode ser, por exemplo, a educação, no caso dos Estados Unidos. Dentro da educação, depois vai ver subdomínios, nomeadamente a Universidade de Carnegie Mellon, e dentro da Universidade de Carnegie Mellon vê o Departamento de Informática, de Computer Science. Ou então, pode ver uma coisa que seja governamental ou uma coisa que seja comercial, por exemplo, a Google ou a IBM, e depois dentro da Google ou a IBM haverá eventualmente mais qualquer coisa, mais subdivisões. Ou então, isto é para os Estados Unidos, nos outros países, por exemplo, no Reino Unido, na Inglaterra ou em Portugal, existem. Uma mensagem que seja a Portugal vai a este nó, dentro deste nó ele vai descobrir que, eventualmente, pode ser, por exemplo, para a Universidade do Porto ou para a Universidade Nova de Lisboa. Dentro da Universidade Nova de Lisboa, depois vai ser redirigido para uma das faculdades, a Faculdade de Economia, a Faculdade de Ciências, e dentro depois das faculdades ainda é dirigido aos departamentos. O Departamento de Informática ou outro departamento qualquer. E, por conseguinte, sempre que existe um endereço simbólico, esse endereço simbólico tem este nome, por exemplo, di.fct.nl.pt, e que se alguém enviar uma mensagem para o di.fct.nl.pt, a rede descobre que primeiro vai ter que fazer ao contrário. Por isso vai ver primeiro a parte final, que é o PT, manda para Portugal, depois dentro de Portugal o servidor central manda para a UNL,
o servidor do NL dirige para uma das faculdades e o servidor das faculdades dirige para o departamento que é referido. Bom, isto é basicamente a rede. Agora, como é que se faz, digamos, como é que se propaga, como é que se faz a relação, digamos, entre o cliente e o servidor, por isso, entre alguém que faz um pedido e alguém que o serve? Bom, tipicamente as aplicações são constituídas por esses dois programas, por isso há um programa cliente, tipicamente um browser, vocês têm uma página de internet e clicam para fazer chamadas, e há um programa servidor que recebe, digamos, essas chamadas e executa-as. Como é que isso é feito? Bom, o cliente envia um pedido, quando vocês clicam, por exemplo, num bonequinho qualquer, normalmente isso desencadeia um pedido qualquer ao servidor, por exemplo, para ver uma página de internet, o programa servidor vai aos recursos que controla e faz o pedido, qual é a página que vocês querem, e envia a resposta. Por isso, envia uma página que depois é processada pelo cliente. Obviamente, um servidor serve vários clientes em simultâneo. Por exemplo, sempre que vocês tiverem, se o servidor for, por exemplo, o Google, vocês têm os vossos browsers, fazem perguntas ao Google, o Google descobre o que tem a descobrir e envia-vos a resposta, obviamente, a todos ao mesmo tempo. Eventualmente, vários programas servidores, existem várias máquinas e o sistema consegue desenrascar-se, digamos, com essa diversidade toda. Exemplos de servidores. Bom, servidores web, tipicamente, que fazem, têm ficheiros e programas, e o serviço é obter ficheiros e gerar páginas a respeito do pedido, para responder aos pedidos. Por exemplo, um servidor da Google faz isso mesmo. Tem vários ficheiros, tem vários programas, e se vocês fazem uma pergunta, ele tem uma base de dados onde tenta descobrir, digamos, a resposta à vossa pergunta e envia-vos depois um ficheiro com essa informação. Ou então um servidor de mail, quando vocês querem enviar mails, fazem é que têm ficheiros com mensagens, que são as vossas, o Gmail, não é? tem esse tipo de informação e, por conseguinte, quando vocês mandam uma mensagem ou recebem uma mensagem, é esse tipo de mensagem, é esse tipo de recursos que ele avalia. Tipicamente agora ao nível de clientes. Bom, clientes, se vocês, por exemplo, estão a trabalhar, se têm um servidor web, se têm o Google, têm que pedir de algum lado. Como é que pedem isso? Com um browser. Okay? Como é que pedem um browser? Bom, tipicamente têm instalado o Firefox, ou o Internet Explorer, o Safari, o Chrome, desses, e é através desse cliente web que vocês fazem perguntas aos servidores. Em relação aos mails, tem outros programas, tem o Mozilla, tem o Mail, tem o Gmail, tem todos esses clientes depois que permitem fazer acesso ao correio eletrónico. Bom, eventualmente, como eu vos disse, as mensagens circulam na rede, mas circulam na rede, as mensagens são partidas, são enviadas pela rede, existem alguns protocolos que permitem depois garantir que as mensagens são encaminhadas e reconstruídas como deve ser nos servidores. Por isso, tipicamente, o cliente e o servidor têm que acordar qual é o formato do pedido e da resposta e, por conseguinte, existem normas para esses serviços, não vamos entrar aqui em detalhes, mas, por exemplo, que existem protocolos de internet para consultar o nome do sistema e obter o endereço IP. Ou seja, eventualmente vocês escrevem o endereço normal, qualquer coisa, o nl.pt, e esse endereço existe um servidor que permite obter o endereço IP desse endereço e depois encaminhar as mensagens de acordo com esse endereço. Existem endereços para e-mail também, SMTP, existem endereços para web, HTTP, em que vocês enviam as páginas através de protocolos para saber como é que se enviam páginas. Existe inclusive um HTTPS, que é o endereço, é o protocolo da web, mas para transações seguras. O S, no fim, para security. Finalmente, ok, uma vez que nós estamos a trabalhar na internet, tipicamente o que nós fazemos é transferir páginas de um lado para o outro. Okay? Como é que essas páginas são feitas? Numa linguagem, tipicamente uma linguagem HTML, vocês já devem ter ouvido falar e provavelmente trabalhar. Bom, por conseguinte, o que é uma página web? Bom, a página web é um documento que contém informação sobre variado. Okay? Podem ser dados, pode ser texto, pode ser ligações a outras páginas, por aí adiante. Essas ligações
Normalmente são feitas através de, normalmente não, são feitas através de links. Por isso, se vocês têm uma página, de vez em quando tem uns highlights, tem um tracejado, vocês clicando em certas palavras, em certas regiões, são enviados para outras páginas. Okay? Isto é uma ligação a outra página da web. O protocolo da web é um protocolo que permite essa troca de informação entre o cliente e o servidor. Tipicamente o HTTP, hipertexto, porque as páginas são chamadas de hipertexto, e transfere protocolo. Por conseguinte, ele percebe quando vocês clicam num link qualquer o que é que isso quer dizer. Quer dizer que vocês querem aceder a uma página. O que é um site web? Então, é um conjunto de páginas web. Okay? Tipicamente, existe um servidor que, quando é pedido uma página, ele envia a página, descobre onde é que está a página e envia. E o browser do web, do ponto de vista do cliente, é o que faz o pedido das páginas e depois recebe as páginas que venham do servidor. Para fazer isso, okay, temos que saber qual é a localização de uma página. Agora já não é da máquina, mas de uma página. Isso é feito através do URL, Uniform Resource Locator, ou seja, localizador de recursos. Enfim, um fecheiro é um recurso. Esse recurso tem que ter o nome do protocolo que vai ser usado para chegar ao recurso, o nome do computador e a página que se pretende aceder. Esses conteúdos são vários tipos. Okay? As páginas podem ser de vários tipos. Podem ser um fecheiro HTML, pode ser uma imagem, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, podem ser vários tipos e todos eles estão considerados. E por conseguinte, o protocolo HTTP permite, digamos, fazer essa transferência de fecheiros destes tipos todos. E, em particular, um endereço, um URL, é constituído por três partes. A parte que diz o protocolo que vai ser usado para fazer a localização e a transferência do recurso. Depois a máquina ou o computador onde o recurso existe. Okay? Neste caso, existe alguns na faculdade, na nossa faculdade existe este recurso. E depois o nome do recurso, a página. Normalmente é obtida através do recurso, da máquina, por um sistema de... não sei se estão a ver, é obtida da máquina através de um sistema de fecheiros em que tem barra o nome de um fecheiro, ou então barra o nome de uma diretoria, que depois tem outra barra, depois tem um conjunto hierárquico de diretorias. Finalmente, como é que são escritos os fecheiros? Normalmente é utilizada então a linguagem HTML, em que basicamente o que ela permite é escrever texto e colocar imagens e links nas páginas, por exemplo, e formatá-los. Por exemplo, este texto aqui corresponde corresponde a uma página, digamos, isto é a fonte, o código-fonte, em que tem texto, recupera o script, qualquer coisa, mas depois esse texto é anotado. Por exemplo, o script é indicado onde é que está esse script. Okay? Isso vai ser um link depois na página que se pode ver. Ou então há aqui, por exemplo, este H2, quer dizer que tudo o que está entre o H2 e o barra H2 tem um formato que é um header, e por conseguinte tem um formato que é maior, digamos, do que as letras que vêm a seguir. Que, por exemplo, são parágrafos, começam por P, a barra, e acabam num barra qualquer coisa P, por conseguinte que é o fim do parágrafo. Tem bold, tem anotações para dizer que a palavra contaminação aparece em bold, e por conseguinte, na prática, quando vocês escrevem uma página, o vosso browser interpreta estas anotações todas e produz qualquer coisa como isto. Ou seja, o exercício 1 é feito com este tipo header e aparece letras grandes. Depois há um parágrafo, recupera, que veio por aqui adiante. Há um link para um fecheiro, que é este que, se vocês clicarem, é uma ordem para ir buscar este fecheiro. Há aqui uma parte que está a bold, okay? Que é esta contaminação, que aparece em negrito, em cheio. E depois tem aqui, por exemplo, o formato de indentação, em que temos aqui uma lista, em que a lista, o item 1, o item 2 e o item 3 aparecem aqui com esta anotação a dizer que começa uma lista e termina uma lista, e cada list item é uma linha desta lista. Bom, basicamente isto é o que haveria para dizer sobre a internet. Obviamente estarei disposto e estarei disponível para prestar mais informação sobre isto. Mas imagino que vocês, nesta altura do campeonato, isto é mais cultura geral, vocês têm vários textos,
há uma referência depois no fim dos slides da aula passada, referências para obter mais informação sobre a internet, mas imagino que vocês, nesta altura do campeonato, estão mais interessados no trabalho e a forma de resolver o trabalho. E por isso vamos passar então à fiz asneira. Vamos então passar ao trabalho, okay? Em que eu vou, de alguma forma, explicar o que é que o trabalho contém. Vocês provavelmente já olharam, já fizeram alguma coisa, por isso espero que seja, digamos, apenas para esclarecer algumas dúvidas, mas se vocês tiverem dúvidas, obviamente podem depois fazer perguntas através do Hangout ou do e-mail. Ok, vamos então passar para o trabalho, para o primeiro título. Ok, está aqui, espero que estejam a vê-lo. E vamos ver então o que é que o trabalho, em que é que consiste o trabalho. Ok? Por isso, tipicamente, o que se pretende com este trabalho é. Desculpa. Temos um tabuleiro com casas de várias cores. E o que se pretende é saber um bocado de jogar à sorte, que é, se eu escolher uma casa inicial, quanto é que eu vou ganhar com isso? Okay? Bom, a ideia é que as regras para calcular o valor de uma casa são mais complicadas, não é imediato olhar para uma casa e ver quanto é que ela vale, e por conseguinte, as regras são as seguintes. Tipicamente, um percurso é feito começando numa casa de uma determinada cor. O valor dessa casa é o valor do percurso que começa nessa casa. O que é um percurso que começa numa casa? Bom, um percurso que começa numa casa é olho para a cor da casa e vou para a casa mais próxima dela, da mesma cor. Por exemplo, se eu começar nesta casa, na casa 00, a casa que está mais próxima, a casa vermelha que está mais próxima é esta. Ok? 20. Por isso dou um salto daqui para aqui. Depois, a casa que está mais próxima é esta, a casa que está mais próxima é esta, e finalmente a casa que está mais próxima, que ainda não foi visitada, obviamente, é esta. E por conseguinte, o circuito passa pela primeira, segunda, terceira, quarta casa e quinta casa. Visita estas casas todas e dá 4 saltos. Okay? Em cada salto vai acumulando pontos. Okay? Quais são os pontos que acumulam? Bom, tem uma função em que diz que se um ponto vale, as casas têm marcas, e por isso se ele está numa casa com uma marca, neste caso 3, e vai para uma casa que tem uma marca 4, a diferença das marcas é 1, e leva essa diferença ao quadrado e obtenho o valor desse salto. Por exemplo, se eu for daqui para aqui, é de uma casa que tem uma marca 2, vou para uma casa que tem uma marca 4, a diferença é 2, 2 ao quadrado é 4, e este salto vale 4 valores, 4 pontos. E por conseguinte, o valor desta casa é o valor da soma dos vários saltos. Concretamente, 3 para 4 ganho 1, 4 para 2 ganho 4, por isso 1 e 4 são, porque é 2 ao quadrado, 4 menos 2 ao quadrado, 1 mais 4, 5, mais 4, isso não é 1, mais 4, 5, mais 4, 9, e depois mais 1, 10. Em princípio, isto deve dar um valor de 10. Okay? Bom, tem aqui outro exemplo, depois podem ver isso com cuidado, mas esta é a ideia. E por conseguinte, o objetivo final do jogo é dado um tabuleiro deste género, e a pergunta é, se eu tivesse que apostar, para que caso é que eu apostaria? Em que caso é que eu apostaria? Ou seja, será que eu dizia que queria começar aqui, ou seria que eu começava aqui? Se eu começasse aqui, eventualmente não obtenho o mesmo valor, porque o percurso é diferente. Como o percurso é diferente, os saltos podem ser diferentes. Por exemplo, se eu começasse num percurso que saltasse daqui para aqui, não ganhava nada com este salto. 3 para 3 não ganho nada. Por conseguinte, mesmo começando mesmo sendo da mesma cor, duas casas da mesma cor, os percursos que começam em cada uma das casas não têm o mesmo valor. E por isso o objetivo é, de alguma forma, apostar na casa certa. Bom, e como é que se faz isto? Como é que se calcula qual é a melhor casa? Bom, a sugestão que é feita é fazer um conjunto de funções que estão aqui indicadas. Primeiro, representa-se este tabuleiro através de duas matrizes. Uma matriz que define as cores e uma matriz que define as marcas.
concretamente as cores. Se não me engano, 1 é o vermelho é 1, o verde é 2, o azul é 3. Por conseguinte, se olharem para esta, que é vermelha, verde, azul, vermelha, será 1, 2, 3, seguido 1. As marcas estão aqui, 3983, são as marcas que aparecem 3983. Estão, e o resto, não é a mesma coisa para o resto das linhas. Por conseguinte, um tabuleiro pode não ser quadrado, tem M vezes N casas, M linhas, N colunas, como é normal nas matrizes, e por isso um tabuleiro é representado por duas matrizes. Uma matriz de marcas e uma matriz de cores com a mesma dimensão. Bom, uma vez obtidas estas matrizes, agora para calcular a tal casa mais valiosa, há aqui um conjunto de funções que vos é pedido para fazerem, para implementar. Primeiro, é muito simples, é calcular a distância entre duas casas. Se eu tiver uma casa P1 e uma casa P2, quero saber qual é a distância entre as duas casas. Porquê? Porque, eventualmente, quando eu quiser fazer um percurso, esse percurso é de uma casa para a casa mais próxima. Okay? E por isso eu tenho que saber qual é a casa mais próxima de uma casa dada. Outro ponto que é importante é saber quais são as casas da mesma cor. Eu só quero, no caso de um percurso, eu só quero saltar para casas que sejam da mesma cor. Por isso é importante perceber quais são as casas que são da mesma cor da casa que eu quero começar. Bom, a casa mais próxima não é exatamente a casa que tem a mesma distância, porque pode haver empates. Ou seja, por exemplo, se eu tiver nesta casa aqui, vermelha, e se eu tiver duas casas vermelhas ao lado, qual é a casa que está mais próxima? Bom, do ponto de vista da distância mesmo, claramente que é uma destas. Não é com certeza esta de cima. É uma destas daqui. Que estão exatamente à mesma distância. E por isso eu considero casa mais próxima aquela que tiver as coordenadas maiores. E por conseguinte, como esta tem uma coordenada 0,2 e esta tem as coordenadas 2,2, tem a mesma linha, mas esta ganha na coluna, é esta que é a casa mais próxima. Ou seja, se eu começasse daqui, teria que daqui passar para esta. Okay? Depois provavelmente iria para aqui, que era a que vinha a seguir, depois esta. O percurso seria este. E por conseguinte, teremos que definir o que é a casa mais próxima, desempatando. Não só a casa que está a uma menor distância, e dentro das casas que estão a menor distância, obter aquela que tenha a maior, primeira que tenha a maior primeira coordenada, por isso que esteja a maior linha, e depois a que esteja a maior coluna. Por exemplo, neste caso, no caso desta casa verde, há duas que são iguais. Primeiro eu vou olhar para as duas que estão à mesma distância. Primeiro vou olhar para a linha delas. Como esta tem uma linha mais alta que esta, está o problema resolvido. É esta que é a casa mais próxima. No caso, neste caso, esta casa vermelha tem duas que estão na mesma linha, por isso a linha não desempata, mas é a coluna que desempata. E, por conseguinte, a maior coluna é aquela que está mais próxima. Bom, há que perceber isto com algum cuidado. Esta terá que fazer este desempate. Bom, o que é um percurso? Bom, o percurso, como eu vos disse, se eu tiver um conjunto de casas que idealmente já serão casas da mesma cor, e começar num valor de uma casa inicial, o que o percurso faz é começar nesta casa e dentro desta se escolher a mais próxima, saltar para ela e depois saltar sucessivamente para as várias casas que se sobram até chegar à última. Okay? Como eu vos disse, por exemplo, se eu der esta casa e depois der estas 4 casas, o que o percurso faz é, por qualquer ordem, o percurso faz é dizer que primeiro vai para esta, depois vai para esta, depois vai para esta, depois vai para esta e depois vai para a outra. Okay? E o percurso envia, digamos, onde é que está o percurso? Desculpem. Percurso, ok? O percurso diz, eu quero começar na 2.2 e tenho estas casas para seguir. O que ele faz é dizer que da 2.2, dentro destas vai para a 3.1, que era a última por acaso, depois da 3.1 vai para a 2.0, depois da 2.0 vai para a 0.0, depois da 0.0 vai para a 0.3 e estão aqui as 5 casas, que são as casas inicial mais as 4 que ele tem que visitar, e tem aqui outras alternativas. Ok, o valor do salto. O valor de uma casa é a soma dos saltos todos, por isso eu tenho que saber quanto é que vale um salto.
E um salto, enfim, isso é bastante simples, basta saber qual é o valor de uma e o valor da outra, tirar ao quadrado e calcular o valor. Essa não tem muito de saber. A diferença, obviamente, é que eu tenho as coordenadas, tenho que ir, neste caso, ao vetor não das cores, mas à matriz não das cores, mas ao vetor das marcas para obter o valor das marcas respectivas no P1 e P2, subtrai o valor das marcas e leva ao quadrado. Bom, o valor do percurso. Se eu souber um percurso, o valor de um percurso é o valor dos saltos. Há um salto de 2,2 para 3,1 tem um valor, de 3,1 para 2,0 tem outro valor, e por aí adiante. Por isso, a soma destes 4 saltos é a soma do percurso. E, finalmente, a casa mais valiosa é de todas as casas que aparecem aqui, okay? De todas as casas que aparecem no tabuleiro, qual é a casa mais valiosa. Ou seja, esta tem um valor que, se não me engano, há bocado considerámos que era 10, mas todas elas têm o seu valor. E a casa mais valiosa pode eventualmente haver mais do que uma. E, por conseguinte, a resposta que deve ser dada é a lista das casas mais valiosas, se houver mais do que uma, se não é só uma casa, e o valor dessa casa, que é a soma dos saltos. Okay? Concretamente, naquele exemplo que eu vos dei, se eu vos perguntar quais são as casas mais valiosas, são a 1,3, a 3,0 e a 3,3, e que todas elas têm um valor de 85. Okay? Vou fazer aqui a conta, vocês podem fazer a conta, mas 3,3 é esta. Esta é uma das casas mais valiosas, porque provavelmente vai primeiro para aqui, depois vai para aqui, depois para aqui, para aqui, para aqui. E os percursos são 2 ao quadrado, aliás, 2 menos 1 ao quadrado, 1 menos 8 ao quadrado, é muito, 7 ao quadrado são logo aqui, são 49, 8 menos 5, 3 ao quadrado são mais 9, mais 1 ao quadrado, e depois mais 6 menos 1, 5 ao quadrado. Tudo junto, se fizerem as contas, dá 85 e é o mais alto que se arranja por aqui. Bom, e a ideia é fazer, por conseguinte, estas várias funções. E depois tem aqui o enunciado, já sabem como é que devem fazer isto. Por isso tem que ter um grupo, já devem ter o grupo formalizado, depois no fim enviam para aquele e-mail que vos foi dado. Ambos os membros do grupo enviam o mesmo ficheiro a partir do seu endereço da faculdade, por isso não é endereços pessoais, a partir do seu endereço da faculdade enviam o mesmo ficheiro para aquele endereço que vos é dado, de forma a garantir que o ficheiro é recebido e é validado. Bom, podemos então agora passar para a parte, só para ver com algum detalhe mais, o que é suposto fazer. Okay? E está aqui, digamos, já uma indicação do que é suposto fazer. Okay? Por isso, eu tenho aqui já um fecheiro, inclusive, que já está calculado, mas é suposto vocês fazerem estas várias funções, okay? As funções que são pedidas. Por exemplo, a distância entre duas casas, a distância, quais são as casas da mesma cor, dada uma cor, quais são as casas que têm essa cor, qual é a casa mais próxima de uma determinada casa, e por aí adiante. Isto aqui é apenas um esqueleto, elas não estão completas, como é óbvio, mas é só para vos dizer que tem que fazer estas, a linha A, a linha B, a linha C, a linha D, a linha G, e em qualquer linha, nomeadamente na última, vocês podem ter funções auxiliares. A única coisa que vos é pedido é a casa mais valiosa, mas vocês podem ter uma função auxiliar, por exemplo, para saber qual é o valor de uma casa. Depois, na casa mais valiosa, comparam os valores das várias casas. Como é que vocês testam o vosso programa? Bom, à medida que vocês forem fazendo as vossas funções, vocês podem as testar. Okay? Eu aqui, neste momento, estou a fazer um bocado de batota, porque eu já tenho a solução carregada, que é as minhas soluções, não vos vou mostrar, obviamente, mas posso, por exemplo, perguntar qual é a distância entre duas casas. Okay? Qual é a distância, por exemplo, entre a casa 0, 0 e a casa 0, aliás, 1, 1, e a resposta, se tudo correr bem, é raiz de 2. Okay? É numa diagonal. A distância entre uma casa 0, 0 e a casa, por exemplo, 3, 0 é
3, né? Estão na mesma linha ou na mesma coluna. E reparem que esta função deve funcionar qualquer que seja o tabuleiro. Eu posso pôr aqui, inclusive, de 00 para 45, 0. Okay? Não existem 45 linhas, mas a função não se vai preocupar com isso. É da responsabilidade de quem chama, só chamar coisas que fazem sentido. Mas neste caso ela ficará com o valor de 45. E por isso, à medida que vocês vão fazendo estas funções, vocês devem-nas testar uma a uma e só avançam quando têm a função suficientemente testada. Ok? Ok, a mesma coisa com esta das. Já agora, só para confirmar, por exemplo, a mesma cor. Okay? As cores já foram carregadas, é aquelas matrizes que estão lá na pergunta. E por conseguinte, se eu quiser saber quais são as casas com a cor vermelha, que é 1, código 1, eu pergunto e a resposta serão estas. Okay? Posso confirmar isso. Tenho aqui o tabuleiro, alguns aqui escrito. Não me interessa. O tabuleiro está aqui, por conseguinte, espero que estejam a ver. As casas vermelhas são a 00, a 03, a 20, a 22 e a 32. 31. Okay? São as casas vermelhas. E por isso vocês podem confirmar, por exemplo, que as casas azuis, que são a 3, vão de ser outras tantas, que serão a 02, a 11, 13 e por aí adiante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Há 6 casas azuis. 2, 3, 4, 5, 6. Okay. A casa mais próxima é a mesma coisa, por isso vocês podem perguntar dentro das casas todas, por exemplo, na casa vermelha 00, dentro da casa 00, que é vermelha, quais são as casas vermelhas, das casas vermelhas que restam, ok? Qual é a mais próxima? Obviamente, se eu fizer isto, a casa mais próxima será a própria 00, ok? Se eu quero saber qual é a casa mais próxima de 00, mas sem contar estas. Se não quer contar a 00, quer contar as outras, e a resposta será 20, ou seja, a casa mais próxima desta é a casa 20. Para ver se os empates estão a funcionar bem, vocês podem, por exemplo, ver qual é a casa mais próxima da 3, 1. Ok? Por isso fazem a mesma pergunta, mas fazem agora com a 3, 1. Não querem a 3, 1 na lista de casas a escolher, porque é a casa de onde ela salta. E, eventualmente, chegam à conclusão que é a 2, 2, que é desta. Há duas iguais, mas é a 2, 2 que manda, que ganha, porque tem uma coordenada maior que a outra. Okay? E fazem a mesma coisa. Por exemplo, o que é que faz um percurso? Bom, vocês podem perguntar qual é o percurso da casa, começando na casa 00 e indo pelas outras que faltam. Ups. Da 00 e passando para as outras que faltam. E a resposta é esta. Da 00 passa para a 20, agora podemos ver. Da 00 passa para a 20. Da 20 passa para a 31. Da 31 passa para a 22. Não é? E depois da 22 finalmente vai para a 03. Por isso está certo. Por isso a ideia é que vocês vão, à medida que vão escrevendo estas funções todas, vão-nas testando para chegar finalmente à última, que é a casa mais valiosa. Okay? E em particular, na casa mais valiosa, vocês o que têm que dizer é que na casa mais valiosa, vocês só têm que perguntar qual é a casa mais valiosa e ela, em princípio, deve dar a resposta. Obviamente, eu já tenho carregado as cores e as marcas daquele valor, senão isso não funcionava. E a resposta será, ao fim de algum tempo, serão estas três. Okay? A 1.3, a 3.0 e a 3.3, todas elas têm um valor de 85. Okay? Ou seja, a 1.3 é verde, aliás é azul. A 3.0, por causa delas devem ser todas azuis, porque são azuis há mais cor, pois dão mais saltos.
e finalmente a 3.3. Por isso há três cores, há três casas azuis, onde vocês, começando nelas, em princípio, ganham mais pontos. Bom, finalmente, uma vez testado todas elas em separado, vocês podem fazer uma bateria, podem usar uma bateria de teste com este fecheiro que eu vos vou disponibilizar, okay? Que tem aqui as marcas, as cores e tudo isso, em que tudo o que vocês têm que fazer é, uma vez testadas as funções todas, vocês só têm que executar este fecheiro, porque este fecheiro no fim pede para testar todas. Okay? Eu estou aqui a pôr o meu fecheiro, todos os fecheiros. O vosso fecheiro tem que se chamar tp_1, não este valor. Okay? O fecheiro que eu vos dou é este valor, não existe este pb, que é meu, mas no fecheiro que eu vos dou só existe tp1 e vocês devem usar só o vosso fecheiro principal, deve se chamar tp1, como está aqui. Ok. Uma vez feito isto, se vocês executarem este fecheiro, deve-vos aparecer uma coisa deste género. Distância de casas, ele executa estes testes todos. Distância de casas, faz um teste entre estas duas casas, a distância dá esta. Entre estas duas casas, a distância dá esta. E, por conseguinte, se tudo funcionar bem, ele diz ok. Se alguma coisa funcionar mal, ele diz dá um disparate, ok? Por isso, o vosso programa estará certo, entre aspas, será correto quando todas estes testes derem ok. Por isso, eu vou-vos passar este... Eu vou... eu estou aqui. Desculpa mais. Estou aqui baralhado aqui com o OBS. Ok. Por isso, eu vou-vos passar este fecheiro na página da cadeira. Vou-vos mandar uma mensagem com esta informação. E por isso o que é suposto vocês fazerem é fazerem aqueles testes todos, verificarem que os testes estão corretos. Podem fazer mais testes. A ideia de fazer mais testes, se quiserem, eu posso explicar depois melhor, mas posso-vos mostrar aqui o que é que será necessário para fazer mais testes. Basicamente, o que vocês têm que fazer é dizer quais são os fecheiros. Okay? Se quiserem fazer testes, por exemplo, com um tabuleiro maior, vocês só têm que definir o tabuleiro. Okay? E têm que fazer os testes em que vos dizem a distância, fazem coisas à mão, sabem, por exemplo, que entre duas verificam-se que deveria dar este valor e verificam depois corrente se o valor está correto ou não. Se o valor estiver correto, aparece um ok, se o valor não estiver correto, não aparece um ok. Por exemplo, este aqui deve dar 5, mas se por acaso eu puser aqui um 6, o que vai acontecer é que o sistema vai dizer aqui que o segundo teste está incorreto. Porquê? Porque dá 5, que era aliás o que devia dar 5, mas eu enganei-me aqui no teste, pus 6 e obviamente este valor não está correto. Okay? Por isso deve ser 5, que é o valor correto, e o meu programa está correto e por isso dá os testes todos ok. Por isso podem fazer isto à vontade de freguês, usem os testes que quiserem, é só adaptar aqui este conjunto de testes, só para confirmar que o vosso programa está correto não só com este tabuleiro, mas eventualmente com outros tabuleiros. E pronto, acho que por hoje acho que é tudo. Por isso eu estarei disponível durante a aula para tirar dúvidas e depois da aula. Na quinta-feira, se vocês estão a ver isto na quarta-feira, na quinta-feira eu estarei na aula de dúvidas, mas aqui o que eu farei é ficar simplesmente no Hangout. Vocês podem olhar para estes slides, para este vídeo à mesma. Eu estarei no Hangout a tirar dúvidas sobre o que vocês tiverem para duvidar, ok? Pronto, acho que por hoje é tudo. E por isso fico à espera das vossas dúvidas e das vossas enfim, contribuições. Não se esqueçam, de qualquer maneira, que as aulas práticas desta semana vão ser sobre a ficha 5, sobre aquela ficha de strings e de fecheiros da URL, da rede, que é a matéria que sai para o teste. O teste é a aula 5 prática, é a última aula que sai matéria para o teste. Tem alguma coisa mais do que este trabalho, porque este trabalho, por exemplo, não fala de strings, nem fala de fecheiros,
Por isso a aula 5, que é a aula que fala de fecheiros e de strings, pode ser utilizada, ou vai ser utilizada, como matéria para avaliar no teste. Bom, e por hoje é tudo. Fico à espera então dos vossos comentários e das vossas dúvidas. Até amanhã.